Meu irmão, não esqueça de lembrar, né? Não esqueça de lembrar o que Deus tem feito na sua vida. Dá para entender essa frase? Não esqueça de lembrar o que Deus tem feito na sua vida. E é por isso que a gente vem aqui todo domingo, e a gente levanta a nossa voz, a gente junta num grande coral, para exaltar, para bendizer, para glorificar, para adorar esse Deus. Que tremendo! E quantas vezes Deus, através da sua palavra, Ele vem trazendo ali orientação para o seu povo, justamente para que esse povo não esqueça dele. Esse povo, ele lembre que ele pertence ao Senhor, que ele faz parte de uma nação santa, que ele é separado pelo próprio Deus, para fazer diferença, para anunciar boas novas, para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e para experimentar as bênçãos e as promessas que a palavra de Deus traz. E isso é tremendo. E eu quero convidar você, não sei se aquele relógio ali está, tá certo, ali tem um. É bênção. Eu vou fazer uma leitura de um texto, e é um texto um pouquinho longo, mas eu acho importante para a gente gravar. Depois eu vou ficar voltando no texto um pouquinho, né? Mas eu acho que vale a pena para a gente entender texto e contexto. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué, capítulo de número 4. Josué, capítulo de número 4, e depois mantenha a sua Bíblia aberta aí, ou o seu celular. Mas o seu celular mantenha na Bíblia, viu, meu irmão? Não vai para outra coisa sem ser a Bíblia, não. Esse momento é a hora de estudarmos a palavra, de entendermos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco através da Tua palavra. O Senhor é aquele que tem coisas boas para nós. E o Senhor quer despertar o nosso coração para entendermos aquilo que precisamos entender para enfrentar as nossas lutas e as nossas batalhas. Como o Senhor fez no passado, faz aqui nessa noite também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué, capítulo de número 4, são aí 24 versículos, e depois a gente ainda vai entrar um pouquinho no 5, ok? E diz assim a palavra: as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. E diz assim: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um leve sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram. À vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade,
e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se a Gilgal, ao lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que havia tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel, vamos todos ler juntos esse versículo aí, 21, né? A partir aí do quando, até o 24, todos juntos. Quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais, o que significa essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Depois eu continuo no capítulo 5. Tá bom até aqui. Queridos, essa é uma história bastante interessante, porque Moisés havia morrido, o povo já havia caminhado pelo deserto 40 anos, estava de um lado do Jordão, a terra prometida, do outro lado do Jordão, que era um rio caudaloso, não dava para passar, existia um povo inteiro, crianças, velhos, homens, mulheres, jovens, era toda uma nação. Alguns historiadores acreditam que era em torno de 1 milhão de pessoas. Mas eles estavam ali vislumbrando a terra do outro lado, uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida pelo Senhor desde Abraão. Deus chega para Abraão e fala que assim: Abraão, olha, eu te darei toda essa terra. Mas muito tempo já havia se passado, aproximadamente uns 500 anos, já havia se passado desde a promessa de Deus a Abraão. 430 anos, só ali no Egito, 40 anos no deserto, não, já tinha 470 pelo menos, mas aí você ainda tem aí a geração, tanto de Jacó para trás, né? Jacó, Isaac, Abraão. Meu irmão, eram uns 700 anos, talvez, desde essa promessa, e eles estavam ali, e é justamente nesse momento, aqui que nós lemos a palavra, que é a travessia do Jordão, para se ocupar a terra prometida. E quando a gente olha para o livro de Josué é um livro histórico muito bonito, onde Deus vai manifestando ali o seu poder, onde o povo vai experimentando a presença de Deus, o livramento de Deus, de uma maneira maravilhosa e sobrenatural, e eles vão ali lutar, eles vão ali guerrear com muitas nações, muitos povos que habitavam, os cananeus habitavam ali, né? Os jebuseus, os amorreus, os ferezeus e tantos zeus que existiam naquela terra, que precisavam sair para que o povo de Israel ocupasse a terra que era prometida pelo Senhor a eles. Mas é interessante que quando a gente olha para o livro de Josué, a gente vê muitas pessoas ali, né? A gente até viu que 40.000 homens passam na frente da arca, depois que os sacerdotes entram, e quando eles colocam a planta dos pés com a arca da aliança, que era a presença do próprio Deus, quando eles molham os pés, os sacerdotes, o Jordão para.
As águas de cima se tornam num muro, as águas de baixo continuam a correr e daqui a pouco fica terra seca, como lá no passado, no Mar Vermelho. Há 40 anos, Deus já havia feito. E é interessante que quando a gente vai olhando, a gente vê que ali o livro é sobre conquistas. Josué, ele não vai fornecer muitos detalhes a respeito dessas questões militares, né? Qual é o tipo de arma que eles usavam, qual é o tipo de treinamento que eles tinham, quantas pessoas, né? Se existia uma tropa de elite, se existia um pessoal ali muito bem preparado, outros não, a idade que tinha, né? Ele não vai falar, porque a palavra de Deus aqui, ela não vai se preocupar tanto com a questão militar física, embora eles tiveram que lutar, eles tiveram que batalhar, né? Eles empunhavam sim a espada, o escudo, e tinham que fazer tudo como Deus mandara, mas a batalha aqui não é exatamente uma batalha física, mas uma batalha espiritual. O que a gente vai observar ao ler todo o livro de Josué é que o inimigo não era exatamente, apesar de fisicamente ser, os amorreus, os jebuseus, ali Jericó, eram esses inimigos que precisavam ser tirados, mas na verdade o inimigo era Satanás, eram os demônios, aqueles que se levantavam contra o povo de Deus para que ele não avançasse e tomasse posse da promessa de Deus, de uma terra prometida que Deus já havia dado ao seu povo. E quando a gente vai olhando, meu irmão, para essa região, quando a gente vai olhando para toda essa questão, a gente vê que era ali um ponto estratégico. Deus deu àquele povo um lugar, uma terra que era estratégica. Era uma terra estratégica porque a terra ali de Israel, aquela parte ali do Oriente Médio, é uma terra que liga a parte de cima do globo com a parte de baixo, a África embaixo e lá em cima, tanto a Ásia quanto a Europa, lá em cima. E era uma terra que manava leite e mel, uma terra que dava ali fronteira, ali que tinha o seu litoral com o mar Mediterrâneo, era uma terra muito boa, uma terra que era muito cobiçada e ainda continua sendo muito cobiçada por muita gente. E é por isso que daqui a pouco a gente vai ver, né, a palavra de Deus mostra um monte de reinos que vão passando lá do norte, vem descendo para o sul, passa por Israel, faz um estrago. Daqui a pouco o reino lá do sul, de baixo, vai fazer um estrago lá em cima, passa por Israel. E os impérios de Israel estão sempre nesse meio, ali, sofrendo esses ataques. Mas tudo que temos de relatos na Bíblia acontece nessa terra. Lógico que quando a gente olha para as cartas paulinas, a gente vê Paulo escrevendo para Roma, né, que está lá na Europa, vê Corinto lá em cima, algumas que já estão na Ásia, algumas igrejas. Mas quando a gente olha para essa localidade, a gente vê que Deus ele vai trabalhar justamente ali naquele lugar, as coisas maravilhosas, onde Ele vai se revelar ao povo, onde coisas maravilhosas vão acontecer, os patriarcas vão criar ali as suas famílias, o templo é construído, a adoração ao Senhor é naquele lugar, a gente vê que o Messias veio e nasce naquele lugar, Jesus ele desenvolve o seu ministério bem justamente naquela terra, Jesus ele verte o seu sangue naquele lugar, ele ressuscita naquele lugar, e quando a gente olha para a palavra de Deus, está falando exatamente daquele lugar. E meu irmão, quando a gente olha para todas essas coisas, a gente sabe que Deus tinha um plano tremendo para fazer com que todas as nações da terra olhassem para Israel e vissem quem ele era. Israel é luz para as nações, é para revelar que Deus é um Deus poderoso e que todas as nações da terra precisam se prostrar hoje, aqui e agora, como era naquela época, porque um dia eles terão que se prostrar diante de Deus, porque toda língua confessará, toda boca confessará, né? Toda língua, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. E quanto antes fizer isso, melhor. E quanto antes fizer isso, melhor. Só que a gente sabe que o inimigo, ele se levanta também para que todo o plano de Deus seja frustrado, ou para que as promessas de Deus não se cumpram na vida dos filhos de Deus.
O inimigo não quer ver que a bênção de Deus, ela chega ali na vida dos seus filhos. E ele vai fazer de tudo para interromper. A estratégia de Satanás é muito clara. Ele vai tentar o tempo inteiro contaminar essa terra prometida, ali destruir o povo de Deus, a obra de Deus. E a batalha então de Josué era, portanto, uma batalha espiritual. Não era uma batalha simplesmente física, como a minha batalha e a sua batalha. Lembra de Efésios, capítulo de número 6? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Não é isso? Nas regiões celestes eles habitam. Aí por isso a palavra de Deus vai falando assim: por isso, meu irmão, tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme no dia mau. E aí coloca o capacete, pega o escudo. Toda essa armadura é uma armadura espiritual para a gente enfrentar as batalhas e as lutas que vêm sobre a nossa vida, para que a gente possa permanecer firme e inabalável. E a gente não venha sucumbir quando o inimigo vem tentar fazer a gente parar. Quantas lutas você tem enfrentado? Quantas situações você tem passado? Meu irmão, para muita gente o inimigo, o diabo, para muitas pessoas o diabo nem existe, sabia? Eles acreditam que o diabo não existe. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê, né, que o diabo, né, Lúcifer, Satanás, ele é aquele que vem justamente para interromper ou tentar interromper o plano de Deus para a nossa vida. E aí, por causa disso, muitas pessoas colocam a culpa das situações que estão vivendo, das batalhas que estão enfrentando, colocam a culpa na sociedade, colocam a culpa no governo, colocam a culpa na sua criação. E aí Freud explica. Não é assim? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai vendo que o diabo, né, ele resolve, né, ele que desobedeceu a Deus, ele quer que nós também desobedeçamos para a gente não experimentar o plano do Senhor na nossa vida. Mas quando a gente vê, meu irmão, todas as pessoas que tentam se aproximar de Deus, o inimigo, ele se levanta para fazer com que essa pessoa caia. A gente tem vários exemplos na palavra de Deus que vai mostrando que homens de Deus, chamados por Deus para grandes obras do seu povo, simplesmente o inimigo se levanta para fazer com que a bênção de Deus saia da sua vida e a promessa do Senhor não se cumpra. Lembra de Davi? Tem um texto, aí me ajuda aí, mídia, né? Tem um texto que é 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. 1 Crônicas 21, 1. Fala a respeito de Davi. Olha só, Davi, ele estava bem, ele estava em paz no seu reino, ele estava ali vivendo uma situação tranquila. Deus estava abençoando, era uma nação que estava prosperando, ele não estava enfrentando problema nenhum. Mas vamos lá, vamos ler junto? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Joabe, que era um dos seus generais, falou assim: não, por que está fazendo isso? E Deus castiga Davi por causa desse pecado. Davi começa a contar quantos homens que levantam a espada, quantos que compõem o nosso exército. Será que a gente tem um número maior do que o exército da nação do lado? Não tem coisa? E Deus fala que assim: peraí, Davi, por que você está fazendo isso? Você está dependendo da força de quem? Da sua ou da minha? Quem é que te defende? Quem é que te livra do mal? Quem é que faz você um vencedor? É você, com a tua força, ou sou eu? E Deus daqui a pouco coloca lá 3 situações para Davi. Davi, você pecou. E você vai enfrentar grandes problemas por causa disso. Satanás. Lembra de Pedro? Pedro fala: Senhor, eu vou para a morte contigo. Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu vou estar com o Senhor. Daqui a pouco Jesus chega para Pedro e fala assim: ah, Pedro, tu não sabe de nada. Quase não sabe de nada, inocente. Inocente mesmo, né? Satanás queria peneirar você. Estava vindo do céu como uma flecha para te pegar. Ah, se não fosse eu, Pedro, você estaria perdido.
E quantos, meu irmão? Jesus certa vez entra numa sinagoga, está ali, e diz que Satanás levava cativo uma mulher que estava 18 anos encurvada. A palavra de Deus diz assim: e o diabo, Satanás, estava sobre ela. E Jesus vai lá e repreende, liberta aquela mulher, e ela sai dali curada. E quantos outros, meu irmão, a gente poderia dizer? Ele é o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, meu irmão, é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida, mas Satanás veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente vai olhando para isso, lá no deserto, meu irmão, esse povo, enquanto estava caminhando no deserto, Satanás, ele não tinha preocupação com esse povo, ou grande preocupação com esse povo lá no deserto, não. Mas quando eles entram na terra prometida, quando a promessa de Deus estava se cumprindo na vida daquele povo, isso incomoda o diabo. Meu irmão, da mesma forma que incomoda o diabo aquele povo entrar na terra prometida, incomoda o diabo ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E é por isso que eu e você precisamos de algumas coisas que Deus ensina a esse povo aqui, nós também precisamos fazer na nossa vida. Aquele povo havia passado o Jordão, e diz o texto que 40 mil homens armados, o próprio Deus fala assim: manda eles passarem na frente. E 40 mil homens armados passaram diante da arca do Senhor, que ficou parada no meio do rio, o rio secou, todo o povo vinha passando, e 40 mil homens armados. 40 mil homens, meu irmão, é um Maracanã quase lotado, é gente a beça. E quando eles pisam do outro lado, imagina o coração daqueles homens. 40 mil homens que estavam ali, jovens, né? Não eram velhos, porque dos que saíram do Egito, morreram todos no deserto, os homens de menos de 20 anos de idade, só que ficaram. Os que tinham mais de 20 anos, ninguém chegou lá, a não ser Josué e Calebe, que passavam ali de vez em quando, do lado da terra prometida, 40 anos rodando, viam a terra, mas não entravam, até Deus mandar entrar. Eles estavam doidos para entrar, eles estavam sedentos para ocupar aquela terra, eles estavam ali ansiosos para chegar naquele lugar e deslumbrados com aquele lugar, experimentar de tudo aquilo que Deus havia prometido. 40 mil homens, quando passam, o que eles deveriam fazer? Correr direto. Talvez alguém tenha falado: vamos correr direto para Jericó, vamos acabar com esses homens todos, vamos limpar essa terra. E Deus fala que é assim: ninguém vai correr, ninguém vai avante. Eu tenho algumas instruções importantes para dar para vocês, porque vocês precisam, para ocupar essa terra, de algumas instruções minhas. E a primeira instrução que Deus vai dar, que Deus vai fazer aquele povo fazer, tá? É a instrução que está na palavra. Josué capítulo 4, versículo 13. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, Josué engrandeceu, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e esperaram e respeitaram todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Mas chega um momento verso de número 21. E Josué disse aos filhos de Israel, depois que eles pegam as pedras, Deus fala que assim: manda 12 homens voltarem lá no meio do Jordão, um de cada tribo, 12 tribos, e eles vão pegar a pedra e vão colocar no lugar que vocês pararem. E quando os filhos de vocês perguntarem: o que significa isso? Vocês vão falar: o Senhor abriu o Jordão, da mesma forma que Ele abriu o Mar Vermelho, 40 anos atrás, para os nossos pais passarem, Ele abriu para nós passarmos. O que Deus estava falando era o seguinte: Josué, para todo o povo, e você vai dar essa explicação.
Antes de vocês entrarem para possuir a terra, antes de vocês enfrentarem o inimigo, antes de vocês enfrentarem qualquer batalha, vocês precisam olhar para trás e lembrar do que eu fiz. Vocês precisam, antes de olhar para a batalha e andar olhando para frente, você precisa olhar para trás. E não é olhar para trás com saudosismo, é olhar para trás para ver as bênçãos de Deus na sua vida, para ver aquilo que Deus já realizou, para ver aquilo que Deus já fez. Meu irmão, às vezes a gente fica ansioso para correr e tomar posse da bênção. A gente fica tão animado para enfrentar as batalhas, para enfrentar o inimigo, achando que a gente vai vencer, mas a gente muitas vezes não está preparado. Eu lembro, assim, às vezes a gente lembra do retiro, né? Imagina um adolescente preparando a mala para ir para o retiro. Está preparando a mala para ir para o retiro, e aí está tudo pronto para vir para a igreja, já para andar, e o ônibus já está na hora, ele já está atrasado para sair de casa. Quando ele está saindo de casa, o pai, a mãe chega e fala que assim, vem cá. Ele fala, não, vem cá. Ele está ansioso para sair, mas o pai e a mãe chamam e falam assim, vem cá, eu quero te dizer uma coisa. Fala logo, mãe. Você precisa lembrar quem você é. Você está indo sozinho. Os jovens outro dia foram para São Paulo. Alguns jovens saíram daqui do Expressarte para ir para São Paulo. E eu tenho certeza que cada pai, cada mãe, como eu fiz lá com o meu filho, fala que assim, ó, você está saindo daqui, mas lembra quem você é. Da onde você está indo. Você precisa ser um cristão onde Deus te levar. Não importa se o pai e a mãe não estiver lá, importa quem você é. Você precisa saber a sua identidade. Você precisa saber de onde você, os valores que você tem, os princípios que foram implantados na tua vida, os padrões que foram levados até o teu coração. E depois que você sair daqui e não tiver o papai e a mamãe te olhando, você precisa lembrar disso quando chegar lá. Era isso que Deus estava falando para aquele povo. Olha, vocês estão entrando numa terra que mana leite e mel, em coisa boa que eu vou dar para vocês, mas vocês jamais podem esquecer de mim. Então, sempre que você for enfrentar uma batalha, um inimigo que estiver à tua frente, olha para trás e veja tudo aquilo que eu já fiz na sua vida. Meu irmão, muitas vezes a gente precisa voltar lá, à estante de troféus das vitórias que Deus já nos deu. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas batalhas você já enfrentou e Deus já te livrou? Quantas orações Deus já respondeu que você já fez? Você já fez a oração que Deus respondeu? Levante sua mão. Oh, glória! Você já esteve enfrentando lutas e que você colocou essas lutas diante de Deus e o Senhor te livrou e você consegue identificar que essas lutas realmente foi algo sobrenatural de Deus na sua vida? Amém? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Então a gente de vez em quando vai enfrentar outros inimigos e outras batalhas virão à nossa frente. A gente vai ter que enfrentar uma muralha de Jericó. A gente vai ter que enfrentar os jebuseus, os amorreus e o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que não quer ver a gente vencer. E a gente tem que muitas vezes voltar, porque a gente olha para aquela situação e a gente vai ficando com medo, a gente vai ficando ansioso, a gente vai ficando preocupado. E quantas coisas, meu irmão, Deus, Ele chega para a gente e fala que assim, para um pouquinho, olha para trás e veja quanto eu já te abençoei. Quanto eu já fiz na tua vida. Quanto eu já realizei milagres e ouvi a tua oração atendendo o teu clamor. E muitas vezes a gente tem que voltar lá naquela estante, né, naquelas pedras que foram erigidas, colocadas lá como altar, para falar que assim, o que isso aqui significa? E o filho vai perguntar, e você vai falar, isso aqui foi quando Deus me libertou, isso aqui foi quando Deus abriu o Jordão, isso aqui foi quando Deus, a gente estava doente, sua mãe estava doente, seu pai estava doente, seu filho estava doente, meu irmão, e Deus foi e curou. A gente vai ver quando um casamento estava ruim, e a gente achava que já não tinha mais jeito, Deus veio e interviu, e as coisas se acertaram para a glória dele. Ah, meu irmão, a gente vai olhando para essas coisas e daqui a pouco a gente vai enfrentando um outro problema, uma outra adversidade, e a gente olha para aquela situação e a gente fala que assim, eu não estou sozinho, o Senhor continua lutando por mim. É isso, meu irmão, que é a gente lembrar quando vocês entrarem nessa terra, vocês precisam erigir um altar, para que esse altar
toda vez que se passe aqui, você lembre daquilo que eu fiz por vocês. Lembra? Quantas situações, a gente como família, talvez quantas contas, talvez você tenha uma conta para pagar essa semana ainda. Alguma situação que você precisa resolver, algum médico que você precisa ir, por causa de algum diagnóstico que você viu, alguma coisa que não está certa. Mas, meu irmão, quantos diagnósticos você já viu? Vai conversar com a nossa irmã Dilma? Quantas situações, meu irmão, o médico já deu, o exame já mostrou e já falou. Quantas situações a nossa irmã já passou, e nossos irmãos, e eu já passei. Quantas coisas. E Deus nos livrou. E o Senhor respondeu. E a gente vê a bênção de Deus na nossa vida. E daqui a pouco surge outra e a gente fala que assim, meu irmão, se Deus já me livrou de 10, de 15, de 20 vezes esse negócio, por que Ele não vai me liberar da 21, da 22, da 23? E eu vou ficar andando ansioso e eu vou parar no meio do caminho? Então Deus chega para aquele povo e fala que assim, não entra direto não. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que eles apanhem 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados, e levem-nas com vocês para o local, para que vocês coloquem lá como memorial. A gente no início desse culto, a gente falou o Salmo de número 103. O Salmo de número 103 fala assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí, continua, bota lá o Salmo 103 para a gente. Olha quanta coisa. Primeiro ele fala assim, não esqueça, meu irmão. Não esqueça de lembrar. Não esqueça de lembrar. Versículo 2, versículo 3, ele vai falar, não esqueça de nada, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, que coroa você de graça e misericórdia, e é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Meu irmão, a gente vai olhando para esse salmo e a gente vai vendo quantas coisas Deus já fez, quanto Deus está fazendo e quanto Ele fará, porque a gente confia nele, a gente lembra. Às vezes a gente tem que enfrentar algum Golias, não é assim? Lembra de Davi? Davi teve que enfrentar um gigante, um exército inteiro estava com medo. Quando Saul coloca a armadura em Davi, Davi fala assim, eu não consigo lutar com isso não. Espera aí um pouquinho que eu vou lá na minha sala de troféu. E aí ele chega na sala de troféu dele, ele vê lá o quê? Deus já me livrou de um urso. Deus já me livrou de um leão. Agora tem um espacinho aqui para uma outra cabeça. Agora é a cabeça de Golias que vai entrar aqui, nessa sala de troféus. Lembra das coisas que Deus já fez, meu irmão? Aí o povo erigiu o altar. E quando erigiu o altar, o que eles falam? Bem, o altar está aí, a gente está lembrando, a gente já viu, agora a gente pode ir guerrear coisa. Deus fala assim, ainda não. Espera aí um pouquinho, ainda não. Olha o que diz o capítulo 5. Rapidinho eu vou terminar essa mensagem. Capítulo 5. Deus fala assim: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão e a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué, olha o que o Senhor vai dizer a Josué:
faça facas de pedras e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gilgade, em Gibeade. Meu óculos não está muito legal. Em Gibeade, Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho do deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a esses Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois de toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. E depois eles celebram a Páscoa. Meu irmão, levantaram-se um memorial, 12 pedras. Eles lembravam daquilo que o Senhor fez. Agora eles precisavam lembrar de quem eles eram. Eles passaram 430 anos no Egito, onde o faraó falava assim: vocês são meus. Vocês me pertencem. Vocês são escravos. Vocês fazem o que eu mando vocês fazer. Nós também vivíamos assim quando vivíamos no mundo e éramos dominados pelo poder das trevas. Mas um dia o Senhor nos libertou. E por causa disso Ele nos marcou. Ele nos selou. Aquele povo que estava no Egito, os homens, porque a circuncisão é no homem, eles saíram todos circuncidados, mas morreram no deserto. E os filhos deles que nasceram no deserto, nenhum tinha sido circuncidado. E o que o Senhor estava fazendo era: vamos renovar a nossa aliança. Vamos renovar a nossa aliança. Vocês precisam saber o que eu fiz por vocês, e vocês precisam saber a quem vocês pertencem. Vocês não são iguais aos povos pagãos de fora. Vocês levam a minha marca, o meu selo. E a palavra de Deus, ela vai falar de uma maneira tremenda que nós também fomos circuncidados. A Bíblia, ela não vai contar o motivo pelo qual aquele povo não foi circuncidado lá. Mas o fato é que eles, que tinham sido esquecidos, agora precisavam passar por essa cerimônia. E eu e você temos também essa nova identidade. A palavra de Deus diz que eu e você também passamos. Lembre de quem você é. Identidade. A marca do Senhor na nossa vida traz essa identidade. E eu e você somos filhos de Deus. João 1,12 vai falar: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A palavra de Deus vai dizer que sobre nós não existe mais condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que já não somos mais servos, nós somos amigos, João 15,15 vai falar que assim: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo que eu tenho ouvido de meu Pai, eu tenho feito vocês conhecerem. Meu irmão, quanto a
a marca de Deus vem sobre a nossa vida, vem trazendo uma identidade, ao ponto da gente conhecer. Sabemos que não fazemos parte dessa pátria aqui, nossa pátria é o céu. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos ressuscitou. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós morremos juntamente com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestes juntamente com Cristo. Isso é identidade. Isso é saber quem a gente é. E quando a gente for enfrentar o inimigo, quando a gente tiver o inimigo diante de nós, meu irmão, se a gente souber isso, ele não vai prevalecer. Porque todos nós enfrentamos lutas todos os dias, o dia inteiro. A gente vai enfrentar inimigo, como aquele povo de Israel que estava entrando numa terra prometida e iria enfrentar, e logo depois enfrentou ali. Eles tiveram que ir diante de uma muralha gigantesca que jamais cairia se fosse com a força do braço do homem. Mas a batalha deles não era uma batalha física, era uma batalha espiritual, onde eles olhavam para trás e eles falavam: Deus sempre nos livrou, nos abençoou. Quando eles entram na terra, Deus vai e ele cessa o maná, porque eles começam a comer daquilo que Deus havia prometido, de uma terra que manava leite e mel, e Deus imediatamente cessa o maná. E quando acaba aquela situação, aquele período de convalescência daqueles homens, aí Deus fala assim: agora vocês podem entrar, porque vocês jamais vão esquecer o que eu fiz com vocês no passado, e vocês jamais vão esquecer a quem vocês pertencem. Você pertence a mim. Você pertence a mim. É interessante, meu irmão, que ele vai falar assim, ó, no versículo 9: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Sabe o que é a vergonha do Egito? A vergonha do Egito era: será que eu pertenço a quem? Eu pertenço a Deus ou eu pertenço a Faraó? A vergonha do Egito foi tirada. Agora vocês precisam saber a quem vocês pertencem. E é isso que vai fazer diferença na vida de vocês quando enfrentarem as suas batalhas. Quando o inimigo chegar diante de você e começar a falar os teus erros, começar a falar, meu irmão, os teus problemas, as tuas limitações, você vai falar para ele aqui assim: olha, eu sei quem você é, e você precisa saber, ou eu vou te lembrar a quem eu pertenço, aquilo que Deus já fez por mim, e eu não vou parar, simplesmente porque você tenta me fazer parar. E você vai dizendo para ele tudo aquilo que você é. Você vai lembrando o que Deus fez, e você vai lembrando ao inimigo e a você mesmo a quem você pertence. E é isso que não faz a gente parar diante das batalhas. É isso que não faz a gente sucumbir diante das dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Ah, meu irmão, é tremendo. Deus é aquele que vem sobre nós, tirando de nós o medo, né? Ele fala assim: eu não vos dei espírito de medo, de covardia, mas de intrepidez, de ousadia, para você enfrentar aí as suas lutas, né? A gente foi comprado por um preço, e a gente pertence ao Senhor, a gente é separado por Deus, né? E nada pode nos separar do amor de Deus, diz a palavra. É separado por Deus e nada pode nos separar do amor de Deus. A palavra de Deus vai falar que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E é isso, meu irmão, que o Senhor quer nos lembrar, através dessa história que Ele lembrou aos filhos de Israel, quando estavam assumindo uma terra prometida. Ele falou que assim: não precisa entrar direto não, eu quero que vocês parem aqui um pouquinho para refletir. Lembrem da onde eu tirei vocês, o que eu já fiz para que isso acontecesse, as maravilhas que eu já operei. Lembra, e lembra a quem vocês pertencem. Vocês têm o selo da promessa. Nós todos fomos circuncidados, diz a palavra de Deus, não na nossa carne, mas no nosso coração, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu e você somos separados, pertencemos ao Senhor,
e o diabo não tem autoridade sobre nós. Então, meu irmão, lembra disso, quando você enfrentar aí as tuas lutas, quando você estiver aí passando, né? Vai lembrando o que Deus já fez e vai enfrentando aí, encarando o futuro sem medo, né? Sem medo, porque a gente sabe, né? Sabe que a gente está pronto agora para conquistar Jericó. Agora o povo estava pronto para ir para a batalha, onde na verdade eles nem fizeram nada. Foi Deus que fez praticamente tudo, derrubou as muralhas, eles só entraram nos muros derrubados que estavam à frente dele. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que o Senhor continue se revelando a você de maneira poderosa e que você jamais venha esquecer o que Deus já fez na tua vida. Lembra disso, porque o Senhor vai continuar fazendo. Lembra também que você pertence a um Deus que guerreia por você, que sela, protege, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador.